Bom dia a todos. Gente, eu estou começando aqui, eu fico como Cecília, né? É porque minha filha, ela usa o mesmo computador aqui, está assistindo aula antes de mim, então eu preciso logar de novo, é tão confuso que para não perder muito tempo, eu acabo deixando nela mesmo, não me estresse com isso não. Vamos lá? Então o Maurício já deu ok aqui, a gente já pode começar. Eu vou rapidamente relembrar onde a gente finalizou a aula passada, para que a gente possa retomar mais ou menos no mesmo ponto, tá? Claro que depois, como a gente fez ontem e eu vou fazer hoje da mesma forma, no finalzinho vocês podem tirar as dúvidas, e aí vocês podem tirar as dúvidas referentes a qualquer ponto, seja da aula de ontem, da aula de hoje, né? No próximo encontro da gente, que se eu não me engano, até chequei ontem, porque eu não sabia responder, e agora eu já sei, dias 18 e 19 de junho, a gente vai ter a nossa... Gente, 18 e 19 de junho, olha que coincidência. Eu tinha anotado aqui, para poder dizer para vocês, sem erro. Nosso próximo encontro vão ser 1º e 2 de junho, tá? Então, 18 e 19 de maio agora, e 1º e 2 de junho a gente vai ter nosso tema de improbidade, tá? Então, isso a Andréia até já ajudou aí. Eu tinha anotado, Andréia. Então, 1º e 2 de junho a gente vai tratar de improbidade. Hoje a gente continua tratando da responsabilização administrativa, né? Lembrando que na aula passada a gente viu todas as infrações que o servidor público pode cometer e as sanções a serem aplicadas pela prática desses atos infracionais na esfera administrativa. Claro que esse mesmo ato infracional na esfera administrativa pode também configurar uma infração de natureza civil e uma infração de natureza penal. E nós dissemos que, nesse caso, ele responderá por todas elas. Uma não interfere na outra, né? Com algumas ressalvas que a gente conversou na aula passada. Então, a gente fechou a questão das responsabilidades, falei, inclusive, da MP 966, né? Que está sendo debatida e a gente não sabe quanto tempo ela vai conseguir vigorar isso, ela realmente vai vigorar, mas o fato é que a gente regulamentou essas responsabilidades. A responsabilidade administrativa, ela depende da instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, para que sejam aplicadas as sanções de natureza administrativa, qualquer uma delas, é necessária a instauração de um processo administrativo disciplinar. No âmbito da Lei 8.112, nós temos 3 espécies de processos administrativos disciplinares, tá? Então, o primeiro processo administrativo disciplinar que nós temos é o processo administrativo sumário. Então, não há mais processo sumário no âmbito do processo civil, mas, no âmbito do processo administrativo, o processo sumário está regulamentado no artigo 133, tá? Então, o artigo 133 da Lei 8.112 prevê um processo administrativo sumário, que será utilizado no caso de aplicação de pena de demissão em caso de 3 infrações. Então, existem 3 infrações que se entende que a comprovação do fato é muito simples, né? E, em razão disso, para essas 3 infrações, a aplicação da penalidade poderá se dar por meio de processo sumário. As 3 infrações são acumulação ilegal de cargos. Então, no caso de acumulação ilegal de cargos, se for verificada essa acumulação ilegal, a gente sabe que o artigo 37 da Constituição, os incisos 16 e 17, regulamentam as hipóteses de acumulação permitida, né? Então, 2 cargos de professor, 2 de profissionais de saúde, um cargo técnico ou científico mais um cargo de professor. Nós ainda temos os cargos de magistratura e Ministério Público mais um cargo de professor, tá? Lembrando que eu estou falando de cargos públicos de professor. Na iniciativa privada, o espaço está aberto a todos nós, desde que haja compatibilidade de horários, mas no que diz respeito à iniciativa, à atividade pública, é possível acumular um cargo científico, e isso abrange Ministério Público, magistratura, analistas, né, do tribunal, e um cargo de professor. Os cargos de técnico são aqueles cargos que exigem formação técnica propriamente dita. Então, o técnico do TRT
cuja exigência de formação é de nível médio, não é considerado um cargo técnico para fins de acumulação com outro cargo público de professor, tá? Repito que a iniciativa privada, ela está liberada, mas no que diz respeito à atividade pública, essa acumulação de cargo técnico diz respeito àqueles cargos de formação técnica mesmo. Então, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, esse pode acumular com o cargo de professor. E os cargos científicos são os cargos de nível superior, tá? Nesses casos em que for detectada uma acumulação ilegal de cargos, a lei diz que quando detectada a acumulação ilegal, o sujeito deve ser notificado para que ele possa fazer a opção dele. E aí, ele terá um prazo de 10 dias para a opção, tá? Então, se em 10 dias ele optar por um dos dois cargos, fica tudo por isso mesmo. Ele fez a escolha dele e aí ele vai ser exonerado de um dos dois cargos, caso ele tenha feito a opção. Se ele não fizer a opção, aí sim será instaurado um processo administrativo sumário. E aí, esse processo administrativo sumário, ele vai ser instaurado nos moldes desse artigo 133. Ele não é usado somente para acumulação de cargos, ele é usado também nos casos de abandono de cargo e de inassiduidade habitual. Só relembrando rapidinho, o abandono de cargo está no artigo 138 da 8.112, ocorre quando o servidor ele se ausenta por mais de 30 dias consecutivos ao serviço, intencionalmente. Então, a ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos configura abandono de cargo, e esse abandono de cargo é punível com demissão. Repito, mais de 30 dias consecutivos intencionalmente. Dois requisitos, então, a intenção e a ausência continuada por mais de 30 dias. No caso de inassiduidade habitual, são 60 dias interpolados no período de 12 meses, tá? Então, não são necessariamente um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não. São 12 meses. Eu vou analisar de 12 meses para trás e de 12 meses para frente, se ele tem 60 dias não consecutivos de ausência. E isso configura inassiduidade habitual. Nos 3 casos, a comprovação da materialidade do fato é muito simples, né? É documental. Então, a acumulação de cargos, é fácil verificar se ele acumula 2 cargos. É só você olhar as 2 matrículas e comprovar lá as 2 matrículas dele. Também no caso de abandono de cargos e inassiduidade habitual, é só juntar a folha de ponto e mostrar essa ausência. Então, como se trata de uma comprovação fácil de materialidade do fato, é possível a aplicação das penalidades mediante processo sumário, né? Embora seja a pena de demissão, nos 3 casos, o processo sumário ele vai ser utilizado. Processo sumário é bem simples, vou falar dele rapidinho, porque a gente tem que gastar nossas forças aqui no PAD propriamente dito e na sindicância. Então, o processo sumário ele vai ser instaurado com a designação de uma comissão de processo. Essa comissão deve ser composta por 2 servidores públicos estáveis. Então, aqui no processo sumário não são 3, a lei exige que sejam 2 servidores públicos estáveis. Depois de instaurado o processo, inclusive com a portaria que designa a comissão, o sujeito é chamado, a materialidade do fato é comprovada, a comprovação aqui é documental, né, como eu disse a vocês, não há aquela ampla dilação probatória, é claro que ele pode fazer o depoimento dele, mas em regra a comprovação é documental. E aí, ele vai ser chamado para apresentação de defesa no prazo de 5 dias, tá? No processo sumário, o prazo para defesa será somente de 5 dias. Se for por causa de acumulação de cargos, tem um detalhe interessante. A lei diz que se até o último dia de defesa ele fizer a opção, então ele teria que ter feito a opção teoricamente naquele prazo de 10 dias, né? Como ele não fez a opção e o processo sumário foi instaurado, o procedimento vai seguindo o seu curso. Mas se até o último dia do prazo de defesa ele mudar de ideia e fizer a opção, aí se presume a boa-fé dele, tá? Então, é como se ele tivesse de boa-fé e vai ficar tudo por isso mesmo, porque ele estaria de boa-fé nesse caso. Então, diante da boa-fé dele, ele vai ter o pedido de exoneração de um dos 2 cargos, tá? Se ele fizer a opção até o último dia do prazo de defesa, é como se ele estivesse pedindo a exoneração de um dos 2 cargos. Pessoal, serviço prestado,
pagamento feito, remuneração paga, né, não é devolvida, porque não se pode voltar ao status quo ante. Então, ainda que a acumulação dos dois cargos seja ilegal, o serviço prestado foi remunerado e essa remuneração não tem como ser devolvida, tá? Isso é importante. Mas, apresentada a defesa ou não, vai o processo para julgamento, né, pela autoridade competente. Então, a comissão elabora o relatório e o processo vai para julgamento pela autoridade competente. E, se for verificada a infração, ou acumulação ilegal, ou abandono de cargo ou inassiduidade habitual, ele vai ser demitido. Só um detalhe: em caso de acumulação de cargos, ele é demitido de todos os cargos, tá? Todos. Vocês dizem assim, mas dos dois não, de todos. Uma vez em Goiânia, eu fui procurador do estado de Goiás, uma vez a gente pegou um sujeito que acumulava 8 cargos, né? Então, trabalhador demais, né? Então, ele vai ser demitido de todos. Ele teve a opção para fazer o pedido de exoneração de um deles antes. Se ele não fizer, no caso de demissão, ele será demitido de todos os cargos. Já é a penalidade aplicada, é a demissão de todos os cargos, tá? Beleza. Dentro desse contexto, pessoal, a gente tem, então, uma análise desse processo sumário. Além do processo sumário, a lei prevê uma sindicância e a lei prevê também o processo administrativo disciplinar propriamente dito, nosso procedimento ordinário, entre aspas, né? Porque não existe essa nomenclatura também aqui no âmbito do processo administrativo. Antes da gente entrar neles, eu tenho 3 pontos para conversar com vocês. 3 pontos relevantes para a gente começar a trabalhar os processos. Primeiro, o servidor que está respondendo ao processo administrativo disciplinar não será exonerado a pedido e nem aposentado voluntariamente, tá? Então, enquanto o processo estiver em curso, e eu não estou falando só do processo ordinário, né, que é a expressão que a gente vai usar aqui é essa, eu estou falando de qualquer processo administrativo. Enquanto esse processo administrativo estiver em curso, esse sujeito, ele não poderá ser aposentado voluntariamente e nem exonerado a pedido, tá? Vai se aguardar a conclusão do processo e a aplicação da penalidade, eventualmente aplicada efetivamente, e depois vai ser determinada, autorizada a exoneração dele ou a aposentadoria. Então, aposentadoria voluntária e exoneração a pedido não serão admitidas a servidores que estejam no curso de um processo administrativo disciplinar contra eles, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, a gente chegou a conversar na aula passada, eu quero só relembrar que, com a instauração de qualquer um desses processos administrativos disciplinares, estará interrompido o prazo prescricional. Então, se interrompe o prazo de prescrição, e esse prazo de prescrição volta a correr do início, né? Ele reinicia a contagem, já que foi uma causa interruptiva. Então, ele reinicia a contagem após 140 dias. Eu até falei ontem, pedi para vocês anotarem, a súmula 635 do STJ, né? Que fala essa questão da interrupção do prazo prescricional. A lei já fala da interrupção do prazo prescricional, artigo 142, mas a súmula acrescenta o fato que essa interrupção dura 140 dias. Depois de 140 dias de instaurado o processo administrativo, ainda que ele não tenha sido concluído, o que é plenamente possível, né? Nesse caso, o processo vai continuar e o prazo prescricional que estava interrompido vai reiniciar a contagem. Então, a prescrição intercorrente pode acontecer aqui, após os 140 dias. O terceiro ponto é o fato de que a Lei 8.112, ela prevê a possibilidade de se determinar uma medida cautelar de afastamento preventivo do servidor. Isso. O que acontece? A lei traz umas regrinhas simples. Ela diz que a administração pública, né, a autoridade administrativa, poderá demonstrar que a manutenção do servidor no cargo pode vir a atrapalhar o andamento do processo. Então, em determinadas situações, a manutenção do servidor no cargo pode atrapalhar o andamento regular do processo. Ou ele é chefe das testemunhas, e se ele for, ele vai coagir as testemunhas.
ou ele tem acesso aos documentos que servirão de prova e ele pode sumir com esses documentos. Enfim, de alguma forma, vai se verificar que se esse sujeito se mantiver no cargo, isso pode vir a atrapalhar o andamento regular desse processo. Então, justificadamente, a autoridade administrativa demonstrando que esse servidor, ao se manter no cargo, coloca em xeque a lisura do processo administrativo disciplinar, é possível que essa autoridade determine um afastamento preventivo desse servidor. Então, a Lei 8.112, ela prevê uma cautelar administrativa de afastamento preventivo. É possível que esse servidor ele seja afastado preventivamente do exercício da sua função, sempre que essa autoridade justificar o afastamento preventivo na necessidade de manutenção da lisura, da regularidade desse processo. Tá? Nesse caso, a lei estabelece que ele deve ser afastado preventivamente por, no máximo, 60 dias, sendo possível a prorrogação por mais 60 dias. Esse prazo não é impróprio, né? É porque a gente sabe que os prazos de duração dos processos administrativos são impróprios. Então, por exemplo, aquele processo sumário, que a gente acabou de conversar, ele pode durar, no máximo, 30 dias, prorrogáveis por mais 15. Mas isso é um prazo impróprio, tá? O processo administrativo disciplinar, a gente vai ver que são 60 mais 60. O prazo impróprio, pessoal, significa dizer que o desrespeito ao prazo de duração do processo não gera nulidade desse processo. Temos, inclusive, uma súmula do STJ, acho que eu já comentei sobre ela ontem, a súmula 592, que diz que o excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não gera nulidade do processo administrativo, salvo se causar prejuízo ao direito de defesa. Então, a não ser que cause prejuízo ao direito de defesa, não há prejuízo ao processo administrativo o fato de ter ultrapassado o prazo de duração. Então, esse excesso de prazo por si só não gera nulidade do processo, porque o prazo de duração do processo administrativo é um prazo impróprio. Mas o prazo do afastamento preventivo não é impróprio. Então, o afastamento preventivo, ele está regulamentado na 8.112 e ele deve durar, no máximo, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Isso significa dizer que após os 60 dias e após a prorrogação por mais 60, ainda que o processo administrativo esteja em curso, o que pode acontecer, ainda assim, esse sujeito retornará ao exercício da função, tá? Então, o prazo, ele é impróprio do processo, mas o prazo de afastamento preventivo é peremptório, e ainda que o processo esteja em curso, ele volta ao exercício da função após o prazo máximo de 60, admitida uma prorrogação por mais 60, tá? O afastamento preventivo não tem natureza punitiva. Ele tem natureza cautelar. Não seria possível a aplicação de penalidade sem processo no âmbito do direito administrativo. Então, obviamente, ele não pode ser punido com o afastamento preventivo. Por isso, esse afastamento preventivo do servidor se dará sem prejuízo da remuneração dele, né? Afinal, se ele fosse afastado preventivamente sem remuneração, seria uma verdadeira aplicação de penalidade de suspensão sem processo, né? E como eu não posso admitir a aplicação de uma pena de suspensão sem processo, então, esse afastamento preventivo se dará sem prejuízo da remuneração do servidor. Ele vai estar afastado preventivamente, mas isso não pode impactar na remuneração dele, somente vai impedir o exercício da função com o intuito de assegurar e acautelar o resultado prático do processo. Perfeito. Daí, a lei prevê, então, que em casos de processo administrativo, para aplicação de penalidades mais leves, no caso, penalidades mais leves são advertência ou suspensão por até 30 dias. Vou até aproveitar para lembrar vocês um detalhe. A advertência e a suspensão por até 30 dias são aquelas penalidades que na aula passada a gente viu que podem ser aplicadas pelo chefe imediato, pelo chefe da repartição, né? Então, a gente viu que para a aplicação da pena de advertência
E também, para a suspensão por até 30 dias, é possível que essa penalidade seja aplicada pelo próprio chefe da repartição, pelo próprio chefe imediato, né? Então, essas penalidades, elas podem ser aplicadas por meio de uma sindicância. A sindicância, que nada mais é do que um processo administrativo disciplinar simplificado. Isso. A ideia é de que continua sendo necessário o processo administrativo disciplinar, mas existe a possibilidade de um processo administrativo disciplinar de natureza simplificada, que é a sindicância. A sindicância, então, ela vai ser aplicada no caso de... vai ser utilizada no caso de possibilidade de aplicação de pena de advertência ou de suspensão por até 30 dias. Aqui a gente vai abrir um parênteses, tá? Por quê? A doutrina divide a sindicância em duas espécies. Isso não está expresso na lei dessa forma, e isso torna um pouquinho mais complicado o nosso raciocínio. O que acontece? A sindicância que está expressa na 8.112 é uma sindicância processual, ou seja, ela é um processo administrativo para aplicação de penalidade. Claro que não é qualquer penalidade. A sindicância da 8.112 é um processo administrativo para aplicar ou a pena de advertência ou a pena de suspensão por até 30 dias. Beleza. Mas como ela tem natureza processual, ela deve respeitar contraditório e ampla defesa. E ela pode ensejar, né, verificada a materialidade do fato, ela pode ensejar a aplicação de penalidade. Mais leve, sim, mas ela enseja a aplicação de penalidade. Além dessa sindicância processual, quem trabalha com processo administrativo, e alguns de vocês aqui com certeza faz isso, pelas dúvidas que vieram já entendi, conhece o que a gente chama hoje de sindicância preparatória ou sindicância investigativa. A sindicância preparatória ou a sindicância investigativa não é um processo administrativo. Então, nós utilizamos dela, no âmbito da administração, todas as vezes que o processo administrativo não tem como ser instaurado, porque não existem tão fortes indícios de que houve a infração, e muito menos da autoria da infração. Então, nesses casos, eu preciso muitas vezes somente verificar se houve efetivamente a infração, se aquele sujeito realmente cometeu aquela infração. Então, se instauram sindicâncias para apuração de fatos. Isso é muito comum. Ela não é obrigatória, tá? Então, não é obrigado instaurar uma sindicância, não é indispensável se instaurar uma sindicância para apuração de fatos antes da instauração de processos administrativos. Mas é muito comum, né? Então, olha, sumiram... Eu vou dar um exemplo real, na PFM. Ano passado, a gente viu que a gente tinha adquirido um tanto de resmas de papel e tinha sumido metade, mas era uma quantidade muito grande, era assim, 500 resmas de papel desapareceram, né? Então, a gente tinha comprado para o mês 1.000 resmas no nosso registro de preço lá, licitação é um tema para um outro dia, né? Mas, enfim, lá no nosso registro de preço, a gente tinha adquirido 1.000 resmas de papel, sei lá, uma quantidade grande, e depois de 2, 3 dias não tinham 500 resmas mais. Não, peraí, alguma coisa está errada. A gente tem que verificar aí as câmeras de segurança, enfim. A gente sabia que tinha alguma coisa errada, né? Então, algum servidor, alguém que entrou no órgão, alguma coisa aconteceu para 500 resmas de papel sumirem. Dinheiro público não se pode deixar para lá. Então, a gente tinha somente essa informação. Sumiram 500 resmas de papel. A gente não tinha como saber qual foi o fato, se isso tinha sido realmente uma infração de um servidor, quem seria esse servidor, se por acaso tinham se perdido, a gente não sabia nada. E para isso, a gente instaurou, então, uma investigação. Isso é uma sindicância. A ideia é sindicância investigativa. Ela é muito comum, só que ela não tem uma regulamentação procedimental na 8.112. Então, a gente usa as regras da Lei 9784, né? Então, a gente segue aí um prazo de 30 dias, prorroga por mais 30, mas não existe uma regulamentação procedimental, porque não é um processo administrativo. Essa sindicância investigativa, ela não tem natureza processual. Ela não é um processo administrativo. Ela é
simplesmente uma sindicância de investigação de fatos. Ela tem natureza inquisitória. Aqui, eu não preciso respeitar contraditório, ampla defesa, mas tem um detalhe muito importante. Aqui também não haverá a aplicação de penalidade, nem mais grave e nem mais leve. Então, a gente usa a expressão sindicância investigativa ou sindicância preparatória, porque ela seria preparatória para a instauração de um processo administrativo disciplinar. Essa sindicância, ela não pode ensejar a aplicação de nenhum tipo de penalidade. Nenhuma pena pode decorrer dessa sindicância. O que se vai verificar é se realmente aqueles fatos são fatos infracionais ou se consumiram as resmas por qualquer outro motivo, se foram mal acondicionadas, enfim, aí isso vai ser verificado durante a sindicância. Se for verificado que realmente aconteceu uma infração, então eu consigo lá numa daquelas câmeras de segurança, eu consigo ver que o sujeito entrou na sala onde ficam guardados, a sala onde fica guardado, e esse é o exemplo real, então, infelizmente, a sala onde ficavam guardadas as resmas não tinha câmera de segurança. Então, mas a gente viu o horário que alguém entrou e saiu com uma mochila grande. Ou seja, a gente começa a ter indícios suficientes para a instauração de um processo administrativo disciplinar. Essa sindicância investigativa ou preparatória, é o nome que a gente vai dar a ela é comum, vocês vão se deparar com ela sempre, vocês vão sempre montar essas sindicâncias quando acontecer uma situação assim estranha na repartição, né? Eu não tenho como verificar se aconteceu uma infração, mas aconteceu alguma coisa estranha e diante dessa coisa estranha eu preciso checar se essa coisa estranha é realmente uma infração punível nos moldes do direito administrativo, e aí você vai instaurar sindicâncias investigativas. A sindicância investigativa ou meramente preparatória, ela tem natureza inquisitória. Ela não é um processo administrativo, ela é um procedimento administrativo de natureza inquisitória. Por isso, duas consequências decorrem dessa assertiva, né, que eu apresentei para vocês. É um procedimento inquisitório no âmbito administrativo. Primeira consequência é que ela não precisa respeitar contraditório e ampla defesa. Então, eu vou pegar as câmeras de segurança, vou verificar se foi aquele sujeito que sumiu mesmo. Eu não preciso que ele participe da produção de provas, da abertura da câmera de segurança, nada disso. Não há essa participação do sujeito, porque sequer no início existe um acusado. O que existe é somente uma situação estranha, né? Então, não há necessidade de respeito ao contraditório e ampla defesa nessa sindicância, mas como consequência, e o segundo ponto é exatamente esse, não há a necessidade do contraditório, porque não se pode ensejar a aplicação de nenhuma penalidade. Então, dessa sindicância... Alguém desativou meu microfone, mas eu acho que já voltou, né? É porque eu acho que desativaram o microfone de todos, né? Porque devia ter algum aberto aí atrapalhando, e aí o meu acabou sendo desativado também, mas acho que já está ok. Desculpa aí, gente, a interrupção. Então, essa sindicância investigativa, que não deve respeitar e não depende do respeito ao contraditório, ela também não pode ensejar a aplicação de nenhum tipo de penalidade. Então, dessa sindicância, o máximo que pode acontecer é a verificação dos indícios de materialidade do fato, o que vai ensejar a instauração de processos administrativos. Pode ser o sumário, a sindicância processual, ou o PAD, mas, enfim, essa sindicância não pode ensejar nenhum tipo de penalidade, porque ela é uma sindicância meramente investigativa e de natureza inquisitória, tá? Perfeito. Então, vocês já entenderam que sindicância é essa que vocês instauram sempre. É muito comum para vocês... eu estou logado como Cecília, exatamente. Peço desculpa a vocês, desde o início eu falei, não estava todo mundo na sala ainda, mas é porque minha filha, de 8 anos, está tendo as aulas EAD dela, coitada, e ela precisa logar antes de mim, e a aula dela acaba às 9h30, e aí daqui que eu mudasse... primeiro, na verdade, quando eu verifiquei que eu estava logado como ela, já tinha demorado bastante.
e aí que eu fosse mudar ia ficar ruim, tá? Então, como não tem foto dela, não tem nada, é só uma corujinha ali, achei que não vai ter nenhum problema para a gente, não. Vamos lá. Como eu ia dizendo, essa sindicância que vocês estão acostumados a fazer aí, ela não tem base processual, porque ela não é um processo administrativo, é um procedimento inquisitório e não vai, em nenhuma hipótese, ensejar a aplicação de qualquer tipo de penalidade, tá? Agora, além dessa sindicância, a Lei 8.112 prevê uma outra sindicância, e essa nós chamamos de sindicância processual. A sindicância processual, ela infelizmente ganha esse nome de sindicância, né, só para confundir a gente mesmo, mas ela é um instrumento totalmente diferente. Ela é um processo administrativo disciplinar de natureza simplificada. Então, é um processo mais simples, que vai ser utilizado para a aplicação de penalidades mais leves. O legislador entendeu que não fazia sentido a instauração de um PAD com todas as garantias que a gente vai ver aqui e prazos alongados para a aplicação de penalidades de advertência ou suspensão até 30, tá? Então, como hoje não existe mais a chamada verdade sabida, né? Os mais antigos vão lembrar dela, mas a verdade sabida foi suprimida com a Constituição de 88, então não se na verdade, ela continuava nas legislações, mas não era admitida, né, mais. Então, essa verdade sabida, ela era uma possibilidade de aplicação de penalidade por ato inquisitório, não havia necessidade do processo também. Isso não é possível. Então, a sindicância processual, ela veio para regulamentar um processo administrativo que será utilizado para aplicação de penas mais leves. Então, quando se tratar de advertência ou de suspensão por até 30 dias, como nós vimos, são aquelas penalidades que podem ser aplicadas pelo próprio chefe da repartição. Nesses casos em que se trate de advertência ou suspensão até 30, essas penalidades poderão ser aplicadas por meio de uma sindicância. Sindicância processual, ou seja, processo administrativo de sindicância, não é a sindicância investigativa. Essa sindicância processual, ela deve respeitar contraditório e ampla defesa. Todas as provas a serem produzidas nela precisam ser produzidas respeitando a participação do particular. O acusado terá direito de apresentação de defesa. Então, ela é um processo administrativo regular. Ao final dessa sindicância, ela pode durar, a lei diz que ela pode durar no máximo 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A gente já sabe que os prazos são impróprios, né? Mas a orientação legislativa é de que essa sindicância processual, ela tem a duração de, no máximo, 30 dias, se admitindo uma prorrogação por mais 30 dias. Então, 30 mais 30 é o máximo, tá? Essa sindicância pode gerar 3 resultados. Primeira possibilidade é que se verifique que o sujeito não cometeu infração nenhuma. E aí, verificando que não houve a infração, ao final da sindicância, será arquivado o processo, né, absolvido o servidor e arquivado o processo. Então, o arquivamento é justamente a absolvição desse servidor. Diante da absolvição dele, o processo é arquivado e está tudo resolvido. A segunda possibilidade é o oposto. É possível que, no bojo da sindicância, se verifique o cometimento de uma infração. Então, vai se verificar que o sujeito cometeu uma infração no bojo dessa sindicância. Aí, nesse caso, é possível aplicar as penalidades administrativas de advertência ou de suspensão por até 30 dias. Se for acima de 30, né, até 90, não pode. A terceira possibilidade é essa. É possível que, na apuração em que a sindicância se realiza, se verifique que o sujeito cometeu uma infração mais grave. Então, nessa sindicância, se pode apurar fatos, né, por meio de processo, produção de provas, inclusive com a participação do acusado. E, nessa dilação probatória e produção de provas, se pode verificar que o sujeito cometeu uma infração mais grave. Se ele tiver cometido uma infração mais grave, punível com demissão, ou suspensão acima de 30, não se pode aplicar a penalidade mais grave por meio de sindicância. Então, se for verificado que ele cometeu uma infração mais grave, em que deva ser aplicada uma penalidade mais intensa,
essa penalidade ela vai ter que ser aplicada por meio de um PAD. E aí, a terceira possibilidade é essa. Ao final do procedimento, não se arquiva, porque não foi absolvido, não se aplica a penalidade, porque não houve a infração punível com advertência ou suspensão até 30. Então, é possível que seja feita a instauração do processo administrativo disciplinar. Então, é possível que dessa sindicância processual se decorra a instauração do PAD propriamente dito, né? Como eu te falei, ela não é um procedimento preparatório, ela é um procedimento para aplicação da penalidade. Mas se eu verificar na sindicância que houve o cometimento de uma infração mais grave, essa infração mais grave não pode ser punida na sindicância, né? Suspensão acima de 30, aposentadoria, ou cassação de aposentadoria, demissão, né? Isso não pode ser aplicado por meio de sindicância. Então, da sindicância pode resultar a instauração do processo administrativo disciplinar propriamente dito, tá? O PAD propriamente dito, regulamentado também na 8.112. O PAD se desenvolve em 3 fases. Agora sim a gente vai entrar nele, né? Então já vimos o processo sumário, falamos das 2 sindicâncias, a inquisitória e a processual, e o PAD, efetivamente, ele é utilizado para aplicação de qualquer penalidade, inclusive das mais leves. Eu posso instaurar um PAD e, pensando que eu vou ela cometeu uma infração punível com demissão, por exemplo, e no bojo do processo verificar que a penalidade deveria ser uma suspensão de 10 dias, eu vou aplicar por meio do PAD, não preciso retornar para a sindicância, e aí a gente segue aquela linha de quem pode o mais, pode o menos, ou seja, se eu estou usando o processo administrativo mais garantidor, que pode ser utilizado para aplicação de penas mais graves, obviamente, ele pode ser utilizado para aplicação de penas mais leves também, né? Não faria sentido que não pudesse. A instauração do PAD se dá por meio da portaria que designa a comissão processante. Essa portaria, ela vai designar a comissão e ela vai fazer uma descrição sumária dos fatos. A gente tem uma súmula do STJ, que é desse ano, de fevereiro de 2020, que é a súmula 641. A súmula 641, ela já parte de um entendimento do STJ anterior a ela, tá? Então, a súmula é desse ano, é bem novinha, mas esse entendimento do STJ que ensejou a súmula não é tão recente assim, tá? Mas a súmula 641 do STJ, de fevereiro desse ano, ela estabelece que não há nulidade do processo o fato de que a portaria de instauração não faça uma descrição minuciosa dos fatos. Então, essa portaria de instauração, ela não precisa fazer uma descrição minuciosa dos fatos. Ela vai fazer uma descrição sumária dos fatos e essa descrição minuciosa será feita ao longo do processo. Então, essa súmula decorreu de vários julgados que tramitaram numa situação em que o sujeito pedia anulação do PAD, justamente sob essa alegação. Então, esse particular, ele pedia para que fosse anulado o processo administrativo disciplinar, alegando que teria sido desrespeitado o direito de contraditório dele, já que na portaria de instauração não teria sido feita uma descrição minuciosa dos fatos. Então, como ele não tinha acesso a essa descrição minuciosa, a gente estaria diante de uma nulidade desse processo administrativo. Nada feito. O STJ, então, julgou dizendo, olha, essa análise cuidadosa dos fatos será feita, mas ela será feita durante o processo administrativo disciplinar. Então, na instrução probatória, na apresentação de defesa, todos esses fatos serão apresentados. Na portaria de instauração, eu só preciso de uma descrição sumária dos fatos e, o mais importante, a designação da comissão, que vai dar andamento a esse processo. Então, uma descrição minuciosa e mais a designação da comissão. Com um detalhe. Essa portaria ela pode ser expedida de ofício ou mediante provocação, né? Então, a gente sabe que é possível a provocação à administração pública. Então, o artigo 5º, inciso 34, prevê o direito de petição, né? Vocês no judiciário conhecem muito o 5º 35, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição, mas o artigo 5º, inciso 34, ele trata do direito de peticionar aos órgãos públicos, inclusive sem a obrigatoriedade de cobrança de taxa. Esse direito de petição torna possível a instauração
do processo administrativo por provocação de qualquer particular interessado. Então, os particulares interessados podem provocar a administração pública e requerer essa instauração do processo. Também, essa instauração pode se dar de ofício, em razão do famosíssimo princípio da autotutela, né? Autotutela ou sindicabilidade. Autotutela agora é uma expressão fora de moda. Os doutrinadores mais novos falam em sindicabilidade. Mas é a mesma coisa. Essa autotutela, ela foi regulamentada na súmula 346 do STF, e depois o STF editou uma súmula mais completa dela, que é a súmula 473. Então, a súmula 473 do STF, ao tratar da autotutela, trata dessa possibilidade que a administração pública tem de rever os seus atos, independentemente de provocação, ou seja, o poder que a administração tem de atuar de ofício, diferente da função jurisdicional, que é uma função indireta no Brasil, né? Depende de provocação. A função administrativa é uma função direta. Ela não depende de provocação de nenhum interessado. Então, a administração pode e deve, de ofício, instaurar o processo administrativo se houver o indício de algum tipo de infração. Não é uma faculdade. A autotutela não é uma faculdade da administração. É um poder-dever. Ela pode instaurar o processo administrativo e ela deve instaurar esse processo administrativo caso exista a chance de apuração de infrações. É por isso que a Lei 9784, de vez em quando a gente tem que ir lá beber informações da 9784, porque ela é a lei geral de processo, tá? E aí, a Lei 9784, ela trata dessa regra de autotutela no processo administrativo como princípio do impulso oficial, ou da oficialidade. O impulso oficial vocês conhecem do processo civil. Uma vez iniciado o processo, os atos subsequentes se impulsionam de ofício. No direito administrativo é diferente. O impulsionamento de ofício se dará desde a instauração, se for necessário. Então, não é uma vez instaurado o processo administrativo, os atos subsequentes se impulsionam de ofício, não. Independentemente dessa instauração por terceiros. Ou seja, a própria instauração do processo administrativo pode se dar de ofício. Dentro desse contexto, no ano passado, nós tivemos a edição, ano retrasado, eu acho, de uma súmula, finalzinho do ano retrasado, mas foi ano retrasado, de uma súmula importante, que foi a súmula 611. A súmula 611 do STJ, ela disse que é possível que a instauração do processo administrativo disciplinar se dê por meio de denúncia anônima. Preste atenção para não interpretar mal essa súmula 611 do STJ, tá? A denúncia anônima, ela não vai ser o ato de instauração. Então, eu não posso usar a denúncia anônima como instrumento de instauração do processo. Isso não. Mas o que eu estou lhe dizendo é que essa denúncia anônima pode fazer com que a administração pública tome conhecimento de um fato. E, em razão disso, ela instaure o processo de ofício. Inclusive, essa é a leitura que a gente faz da súmula 611, né? Ela fala que o processo administrativo disciplinar, ele pode decorrer de uma denúncia anônima, desde que hajam investigações suficientes a justificar a instauração desse processo, em razão do princípio da autotutela. Ou seja, na verdade, não é a denúncia anônima que faz com que o processo... Não é a denúncia anônima que é utilizada como ato de instauração, mas ela pode impulsionar a instauração de um processo administrativo. E ela vai impulsionar a instauração desse processo administrativo quando dessa denúncia anônima decorrer a necessidade de algumas investigações e a administração, então, nessas investigações, apura infrações e, de ofício, instaura o processo administrativo. Então, o raciocínio é mais ou menos esse. Então, a súmula 611 permite, do STJ, ela permite que, com base em uma denúncia anônima, não é que a denúncia anônima seja o ato de instauração, mas com base em uma denúncia anônima, pode sim ser instaurado um processo administrativo disciplinar, em razão desse princípio da autotutela. Não há necessidade de denúncia nenhuma, né? Nem anônima, nem sem ser anônima, a administração pode fazer isso de ofício. Então, ela também pode fazer por meio de uma denúncia anônima. Beleza. Então, instaurado o processo administrativo, seja por meio de denúncia anônima, seja de ofício,
seja mediante provocação do particular interessado. Essa portaria de instauração, ela vai designar a comissão processante e ela vai fazer uma descrição sumária, como eu disse a vocês, né? Sumária dos fatos. Pessoal, essa descrição sumária dos fatos e essa comissão vão fazer com que o processo seja iniciado. A comissão, no caso do PAD, ela é composta por 3 servidores públicos estáveis. Então, quando eu falo de servidores públicos estáveis, eu estou tratando de processo administrativo disciplinar propriamente dito, né? Então, aqui são 3. Os 3 devem ser estáveis, lembrando que a estabilidade se dá no serviço público. Antes que me façam essa pergunta, porque isso está aconteceu em 2 ou 3 casos no ano passado, a gente teve 3 julgados no ano passado. O servidor estável, ele pode estar em estágio probatório numa carreira, mas já ser estável no serviço público. Então, imagine um servidor da casa, aí do TRT Bahia, que é servidor técnico, né, técnico judiciário, e que atua na atividade técnica há mais de 5 anos, razão pela qual já adquiriu a estabilidade. Esse sujeito continuou estudando e foi aprovado no concurso de analista, também para o TRT Bahia, sendo lotado aqui em Salvador também. E aí, 2 anos na função de analista, ainda no estágio probatório, ele foi designado para uma comissão de PAD. Não há problema. A jurisprudência vem dizendo que ele tem que ser estável no serviço público, ainda que ele esteja em estágio probatório em determinada carreira. A estabilidade se dá no serviço público. O que se exige é que esse servidor tenha estabilidade para evitar que ele sofra uma pressão a ponto de poder perder o vínculo com a administração como um todo. Então, ele já tendo a estabilidade, ainda que em outra carreira do executivo ou judiciário ou legislativo federal, se ele já tem a estabilidade, ele pode compor essa comissão, ainda que ele esteja no estágio probatório de uma nova carreira, porque foi aprovado no novo concurso, tá? Então, são 3 servidores estáveis. A lei ainda traz outras regrinhas. Ela diz que esses servidores não podem ser parentes até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado. Então, parente até o 3º grau civil não pode. A gente sabe que o 3º grau civil é tio e sobrinho, né? Primo já é 4º grau. Então, não pode ser parente até o 3º grau civil. E também não pode ser cônjuge ou companheiro. Lembrando que cônjuge e companheiro não é parente. Casamento gera parentesco por afinidade com a família do cônjuge, mas não gera parentesco com o próprio cônjuge. Então, a lei teve que fazer essa ressalva. A gente vê isso sempre. A súmula vinculante número 13, também, que trata do nepotismo, ela expressamente declara, né, que não pode fazer a nomeação nem de parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro. Então, essa ressalva de cônjuge ou companheiro tem que sempre aparecer. E aqui, não pode participar da comissão parente até o 3º grau civil, inclusive colateral por afinidade em linha reta, não me importa, e nem cônjuge ou companheiro. Além disso, o presidente da comissão, porque assim, são 3 membros da comissão, né? Um dos membros é o presidente. Então, se o presidente é um membro, a gente já sabe que ele é estável, a gente já sabe que ele não é parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro do acusado. Tudo isso a gente já sabe. Mas, além de tudo isso, a lei determina que o presidente da comissão deve ter cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Então, o presidente da comissão deve ter ou cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Não existe uma preferência em um dos dois, mas normalmente a gente sempre busca alguém com cargo superior ou igual ao do acusado, né? O nível de escolaridade acaba sendo usado como segundo critério se o primeiro não for possível de ser atingido. Mas não existe essa regra, nem esse entendimento jurisprudencial, tá? Daí, instaurado o processo, né, o PAD, com a designação da comissão, passa-se a fase de inquérito administrativo. Então, inquérito não é apartado como inquérito policial, não. Aqui o inquérito administrativo, ele faz parte do processo administrativo disciplinar. Então, o processo se divide em instauração, inquérito e julgamento, tá? Então, o inquérito administrativo nada mais é do que uma das fases do PAD. Nós temos a instauração, depois vem o inquérito e depois o julgamento.
Esse inquérito ele vai ser dividido em 3 etapas. Ontem, algumas perguntas já vieram acerca disso, né? E aí, pode inverter, não pode? Então, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas agora sim eu vou trabalhar passo a passo. Então, o inquérito se divide em instrução probatória, então, a produção de todos os meios de prova, depois a apresentação de defesa do acusado e, no final, a elaboração do relatório pela comissão, que vai encaminhar para a fase seguinte, que é o julgamento, tá? A instrução probatória é amplíssima. Se admitem todos os meios de prova obtidos licitamente no bojo de um processo administrativo disciplinar. Então, a busca pela verdade real, que a gente tanto conversou na aula passada, ela é uma garantia dada ao servidor público de que vai se buscar a verdade dos fatos. Essa garantia pode nem ser boa para ele, né? Mas é uma garantia de que ninguém vai se ater e aceitar meras presunções. Vão ser buscadas as verdades, né? Os fatos ocorridos, buscados todos os fatos para que se possa apurar a realidade. Então, em razão disso, todos os meios de prova que tenham sido obtidos licitamente podem ser utilizados em processo administrativo, testemunhal, pericial, documental, depoimento do acusado, né? Inclusive, se admite a prova emprestada. Isso também está sumulado hoje, tá? É a súmula 591 do STJ. Anote aí a súmula 591, que ela também decorre, a súmula já tem uns 2 anos, mas ela é razoavelmente recente, né? Mas ela também decorre de uma situação já julgada muitas vezes pelo STJ anteriormente. O que acontece? Os julgados que deram ensejo a essa súmula eram assim. O sujeito respondia pelo mesmo fato na esfera administrativa, civil e penal, porque a gente sabe que as instâncias são independentes entre si. E aí, na esfera judicial, se determinava a quebra do sigilo das conversas telefônicas. Então, o juiz determinava a escuta telefônica daquele acusado. Com base na escuta telefônica, alguns argumentos eram comprovados, e aí a administração pública pegava emprestada essa prova, trazia para o processo administrativo essa prova, que tinha sido emprestada, né? E condenava o sujeito a uma pena de demissão, por exemplo. Aí ele peticionava ao judiciário e dizia, olha, não pode. Ele não pode produzir a prova de escuta telefônica na via administrativa. Se ele pega essa prova da esfera judicial, é como se ele estivesse produzindo ela por via transversa, né? E isso também seria ilícito. Nada feito. O STJ chegou à conclusão que a prova emprestada ela tem natureza de prova documental. Então não me interessa qual era a origem dela, né? Na origem, qual era a natureza dessa prova. Quando ela é emprestada ao processo administrativo, ela ingressa no processo administrativo como prova emprestada, consequentemente como prova documental. E aí, em se tratando de prova documental, ela pode ser produzida desde que ela tenha sido licitamente produzida na origem. Ou seja, desde que não haja nenhuma ilegalidade na produção dessa prova lá na esfera judicial, se ela foi licitamente, regularmente produzida na origem, ela pode sim ser emprestada ao processo administrativo disciplinar, tá? Então, a súmula 591, ela deixa claro que se admite a prova emprestada em processo administrativo disciplinar, desde que essa prova tenha origem lícita, desde que ela tenha sido licitamente produzida na origem, não sendo relevante saber se essa prova lá tinha natureza de escuta telefônica ou de qualquer outra natureza, ela tem natureza de prova emprestada, que é documental, tá? Como eu já adiantei na aula passada, não vou nem gastar muito tempo aqui, nós sabemos que a dilação probatória não se baseia somente no direito de produzir provas, mas no direito de participar da produção de provas, né? Então, como o contraditório e a ampla defesa precisam ser respeitados, esse particular, ele tem direito também de participar de toda a produção probatória. Então, ele não vai só produzir, ele tem direito de participar. Então, ele tem direito de requerir as testemunhas, de contraditá-las, de nomear assistente técnico pericial, de participar da perícia, né? A ideia é de que ele tem plena possibilidade de manifestação durante essa instrução processual. Depois de concluída a instrução processual,
repito, inclusive com a participação dele nessas fases da instrução, né? O processo segue para a apresentação de defesa. Então, a defesa, ela vai ser feita no prazo de 10 dias. A lei traz um prazo genérico, mas a gente tem que atentar para algumas garantias desse particular, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, a defesa tem um prazo de 10 dias. A lei estabelece que 10 dias é o prazo para apresentação de defesa. O acusado, então, é intimado e ele tem 10 dias para defesa. Eu tinha dito, se a intimação for ficta, ou seja, se ela for feita por edital, ela não for feita efetivamente, pessoalmente, né? Eu vou, Cairo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como eu fiz na aula passada, eu vou tentar levar até umas 11h20, tentar concluir a parte teórica até umas 11h20, e depois eu vou dando uma olhada nas dúvidas. Mas vocês já podem ir colocando, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem aí colocando todas as dúvidas que vocês tenham, e aí a partir das 11h20, 11h30, a gente gastou ontem uns 40 minutos de dúvida, então vou tentar seguir esse padrão aí, daqui a partir das 11h20, eu vou tentar acelerar aqui a parte teórica, para a partir das 11h20 eu poder tirar as dúvidas de vocês. Acho que fica bom assim, né, porque aí a gente não corta muito o raciocínio, indo e voltando, e aí vocês podem tirar dúvidas de qualquer tema da matéria, porque eu não vou precisar ficar voltando para ele, tá? Eu acho que fica legal. Então, como eu ia dizendo, não, podem colocar. Se quiserem, já podem colocar as dúvidas aí, porque eu vou lendo depois, quando eu acabar. Eu não vou nem olhar elas agora, eu vou até fechar o chat aqui, porque aí eu fico tranquilo. E vocês depois eu vou dar uma lida nas dúvidas que vocês mandaram. Fiquem à vontade para já mandarem, né, as dúvidas que já surgiram, porque aí depois eu só faço ir lendo e, claro, podem ir mandando depois também. Mas, como eu ia dizendo, voltando aqui para o nosso raciocínio, a ideia é de que esse processo administrativo disciplinar deve respeitar 10 dias para a defesa em caso de intimação pessoal, que deve ser a regra, né? A regra é a intimação pessoal. Se a intimação não for pessoal, se a intimação elas for feita por edital ou intimação ficta, aí 15 dias será o prazo para a defesa. 15 dias, então a lei prevê um prazo maior. Artigo 170, parágrafo único, prevê esse prazo de 15 dias. E a lei determina que se forem 2 ou mais acusados, né, então mais de um acusado no mesmo processo, vai se dar um prazo comum de 20 dias. Então, nem 10 nem 15, 20 dias quando o processo tiver mais de um acusado. 2 ou mais, tá? Não é 2, 20, 8, 80, não. 2 ou mais acusados, são 20 dias para defesa. Aqui tem um detalhe importante, e esse é muito relevante para vocês que conduzem processo administrativo, para que se garanta realmente a flexibilização e efetivamente a defesa dele seja permitida. A lei diz que se ele comprovar a necessidade de realização de diligências ou alegar isso justificadamente, esses prazos podem ser dobrados, tá? Então, esses prazos para defesa que a gente acabou de ver, 10, 15, 20, eles ainda podem ser duplicados caso esse sujeito demonstre uma necessidade dele de apresentação dessa defesa por meio de algumas diligências. Então, ele ainda precisa realizar algumas diligências, ele demonstra isso, e aí, quando ele faz essa demonstração, se pode dar a ele o dobro de prazo, porque ele vai precisar desse tempo para que ele possa fazer as diligências dele, tá? Então, esse prazo pode ser duplicado quando houver a necessidade de realização de diligências justificada pelo próprio acusado, tá certo? Daí, a gente parte para a apresentação de defesa, o acusado deve apresentar defesa, ele pode fazer isso pessoalmente ou por meio de advogado. Ele não tem que obrigatoriamente constituir advogado, tá? É a súmula vinculante número 5. Essa é famosíssima, todo mundo conhece, desde 2008, a súmula vinculante número 5, deixa claro que a ausência de defesa técnica por advogado não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Então, cuidado para não interpretar mal esse dispositivo também. Durante um tempo, a nossa Defensoria Pública do Estado da Bahia dizia que não defendia ninguém em processo administrativo porque ele não tinha direito à defesa técnica. Não é isso que a súmula quer dizer, tá? Quando a súmula vinculante número 5 diz que a ausência de defesa técnica não gera nulidade do processo, a leitura ideal é:
a ausência de defesa técnica por vontade do particular não gera nulidade do processo. Ou seja, se esse particular ele tiver interesse, ele pode constituir advogado, e a administração não pode negar a ele essa defesa técnica, essa constituição de advogado. Agora, caso ele não tenha interesse, caso ele queira se defender pessoalmente, ele pode exercer o postulante dele na esfera administrativa sem advogado. Então, essa apresentação de defesa não depende de advogado. Se ele tiver advogado, o advogado pode participar de qualquer fase do processo, tá? Súmula 343 do STJ, inclusive, diz que se ele tiver constituído advogado, e esse advogado foi impedido de participar de qualquer das fases do processo, isso sim gera nulidade. É a súmula 343. Essa súmula hoje, ela tem que ser lida à luz da súmula vinculante número 5, para a gente entender assim, o advogado tem direito a participar de todas as fases do processo, desde que haja advogado, desde que ele tenha optado por constituir advogado. Caso contrário, ele pode se defender pessoalmente. Então, dentro do prazo legal, ele vai apresentar a defesa dele, ou pessoalmente, ou representado por meio de um advogado. Apresentada a defesa dele, o processo segue seu curso. Não apresentada a defesa por ele ou por seu advogado, se ele tiver constituído, ele é revel. Só tome cuidado, porque os efeitos da revelia no processo administrativo nada tem a ver com os efeitos da revelia dos processos judiciais. Então, aqui não tem presunção de legitimidade dos fatos alegados pela parte autora, não intimação dos atos subsequentes, nada disso. A revelia no processo administrativo disciplinar, ela gera uma única consequência. Se o réu, o acusado, né, ele for revel, vai ser designado para ele um defensor dativo. Então, o processo não pode seguir sem defesa. O defensor dativo também não precisa ser advogado, né? Porque o processo não tem que seguir com defesa técnica, como a gente já conversou. Mas o processo não segue sem defesa. Por isso, se ele não tiver apresentado defesa nesse processo, vai ser designado para ele um defensor dativo. Esse defensor dativo, ele vai ser alguém que tenha nível de escolaridade ou cargo igual ou superior do acusado. Lembra daquela regra do cargo ou nível de escolaridade que a gente tinha utilizado no caso do presidente da comissão? Pois é, o defensor dativo segue essa mesma exigência legal. Ele não precisa ser advogado, mas ele deve ser alguém que tenha ou o cargo ou o nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Então, ou o cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado é uma exigência que o defensor dativo tem que respeitar, tá? Beleza. Esse defensor dativo pode fazer a defesa por negação geral, né? Obviamente, ele não conhece os fatos, ele não conhece, às vezes, sequer o próprio servidor. Então, ele vai estar lá designado e ele pode fazer por negativa genérica, não há problema nenhum. Apresentada a defesa, seja pelo acusado, inclusive mediante advogado ou não, seja pelo defensor dativo, o processo é devolvido para a comissão, que vai elaborar um relatório. A lei prevê que o relatório da comissão, ele tem natureza jurídica de parecer. É porque a lei diz assim, o relatório é conclusivo. Ou seja, ele não vai simplesmente relatar o que aconteceu no processo, ele vai opinar, ele vai concluir. Então, ele relata os fatos do processo e ele conclui. Ele diz, olha, em razão disso, entende-se que deve ser aplicada a penalidade tal. Em razão disso, entende-se que não deve ser aplicada a penalidade nenhuma. O fato é de que esse relatório terá natureza jurídica de parecer. Tá? Ele é um relatório conclusivo, ele relata e opina, conclui, ele dá uma opinião acerca de qual seria a melhor decisão naquele processo administrativo no entendimento da comissão, tá? Ele é vinculante, então a gente já sabe que ele é conclusivo. Conclusivo o relatório é. Isso significa dizer que esse relatório é vinculante? Não. Eu disse a vocês, na aula passada, inclusive, que, em regra, os pareceres em processo administrativo têm natureza meramente opinativa e não vinculante. Aqui, a regra é essa. A Lei 8.112 diz assim, só para você entender. E ela diz expressamente, o julgador do PAD, ele deve seguir a conclusão do relatório,
salvo se ela for contrária à prova dos autos. Então, o julgador do processo administrativo disciplinar, ele deve seguir a conclusão do relatório, salvo se ela for contrária à prova dos autos. É isso que estabelece a lei, tá? O entendimento é de que, nesse caso, existe uma orientação do legislador para que se siga o relatório da comissão. Mas como a lei cria uma ressalva e diz que esse relatório não precisa ser seguido se ele for contrário à prova dos autos, então, na verdade, embora o relatório seja conclusivo, ele é não vinculante, porque pareceres vinculantes não podem ser contrariados. O parecer vinculante é aquele que não admite contrariedade. Sempre que você pensar num parecer vinculante, vai pensar num parecer que, quando a autoridade receber, se ela não concordar, ela fundamenta, justifica e devolve para o parecerista. Ele não pode ser contrariado. No caso aqui, o relatório pode ser contrariado, sob a justificativa e demonstração de que a conclusão desse relatório ela está contrária à prova dos autos. A administração, o julgador, pode sim julgar contrariamente a esse relatório. Então, é um relatório conclusivo, mas ele não é um relatório vinculante, tá? Daí, a comissão elabora um relatório, né, como eu te falei, conclusivo, mas não vinculante, e encaminha o processo para julgamento pela autoridade competente. O julgamento depende de motivação. Cuidado com a motivação. A motivação não só está na Lei Geral de Processo Administrativo, né, que é a Lei 9784, e que eu disse a vocês que ela é utilizada aqui subsidiariamente. Na verdade, hoje a Lei de Processo Administrativo é usada subsidiariamente até em estados e municípios, né? A gente tem uma súmula do STJ, que é a 633, que determina a utilização da 9784 no âmbito estadual e municipal, quando não houver lei específica. Mas o fato é que aqui ela é utilizada sempre naquilo que a Lei 8.112 fosse lente, nas normas gerais. Então, o dever de motivação está na Lei 9784 e também você tem que estar sempre atento ao artigo 20 da LINDB. O artigo 20, caput, parágrafo único, trata dessas regras de motivação, dizendo que na decisão administrativa não se pode pautar a decisão somente em valores jurídicos abstratos, devendo se atentar para as consequências práticas da decisão. E aí o parágrafo único vai dizendo que a motivação tem que explicar a adequação, a necessidade, né? Tem muito a ver com o princípio da proporcionalidade, né? Mas o fato é que esse artigo 20 da LINDB e o consequencialismo jurídico hoje está sendo muito utilizado, inclusive pelos órgãos de controle, tá? Daí, além da motivação indispensável para o julgamento desse processo, esse julgamento tem que se dar pela autoridade competente. A autoridade competente, a gente já falou na aula passada, ela está no artigo 141 da Lei 8.112. Então, a competência varia de acordo com a penalidade, né? O chefe do poder, o chefe da repartição, a autoridade inferior, enfim, o artigo 141 da 8.112 vai definindo quem é competente para o julgamento do processo com base na penalidade que vai ser aplicada. Em relação à competência, eu vou remeter vocês de novo à Lei 9784. Eu não vou entrar nesse tema com muita profundidade, porque eu tenho que tratar de PAD, tenho que fechar para ouvir as dúvidas de vocês também. Mas a Lei 9784 prevê as hipóteses de afastamento da autoridade competente em casos de impedimento e em casos de suspeição, tá? Então, é interessante dar uma olhadinha, porque a lei, artigos 14 e 15, eu acho, da lei, às vezes eu me perco um pouquinho aqui nesses artigos, mas acho que é o 14 e 15 da Lei 9784, ele trata, depois eu olho, acho que ele trata de impedimento de suspeição em processo administrativo. E aí é importante verificar que as hipóteses de impedimento estão expressas na lei, mas as hipóteses de suspeição admitem uma margem um pouquinho maior de escolha, tá? Embora não exista essa suspeição por foro íntimo, como a gente aprende lá na esfera judicial, mas existe algumas hipóteses com uma discricionariedade tão ampla que acaba que funciona como suspeição mesmo. Mas vamos lá. Seguinte, o impedimento ele vai se dar em 3 hipóteses objetivas. A lei diz que se a autoridade julgadora tiver participado dos atos anteriores do processo, ela está impedida de proferir decisão.
Então, ela atuou como testemunha, como perito, enfim. Se ela já participou dos atos anteriores do processo, ela já formou o convencimento dela, ela não vai conseguir ser imparcial no julgamento desse processo. Então, está impedido de proferir decisão no processo aquele que tenha participado dos atos anteriores do processo, inclusive dos atos investigatórios, tá? Então, sujeito que fez a denúncia, que participou, que presidiu os atos de investigação, a sindicância investigativa, ele não pode ser julgador desse PAD. Também não pode proferir decisão no processo aquele que esteja litigando com o interessado do processo. Então, esteja ele litigando na esfera administrativa ou na esfera judicial, se ele estiver litigando com o interessado no processo, a decisão dele vai carecer de impessoalidade, né? Ele vai tomar decisão com caráter pessoal, com o intuito de prejudicar aquela pessoa que ele está litigando. Então, na prática, a gente teria aqui uma violação ao princípio da impessoalidade, se ele não estivesse impedido. Então, está impedido de proferir decisão aquele que esteja litigando com o interessado no processo, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, tá? E, por fim, a lei diz que está impedido de proferir decisão no processo, a terceira hipótese de impedimento, é quando o julgador ele tem interesse, direto ou indireto, na solução da causa. Então, a questão aqui agora nem é o interessado no processo, mas sim a matéria. Vou dar um exemplo real. A minha chefe que delegou para mim a atividade de um julgamento de um processo em que ela se alegou seu impedimento. Por quê? Porque ela estava pedindo uma vantagem pessoal para ela, uma VPNI. Os procuradores da Fazenda que entraram num tempo aí, até uma determinada data, alegam terem direito a essa vantagem pessoal nominalmente identificada. Então, ela estava pedindo a VPNI para ela. E aí, um colega nosso também estava pedindo a VPNI. Se ela concedesse a VPNI para esse colega, ela estaria formando uma jurisprudência administrativa a seu favor, né? Ou seja, a questão nem é o colega, mas a matéria é uma matéria de interesse dela. Ela tem interesse direto ou indireto na solução da controvérsia, na solução da causa. Então, em razão disso, ela não pode atuar nesse processo proferindo uma decisão. Então, isso é uma hipótese de impedimento. Ocorre essa hipótese de impedimento quando o julgador, ele tem interesse direto ou indireto na solução da causa. Então, ele não pode proferir uma decisão nesse processo, tá? As hipóteses de suspeição, como eu disse a vocês, têm uma carga de discricionariedade mais ampla. Por quê? Porque a lei estabelece que está suspeito, e por isso não pode proferir decisão, aquele que tenha amizade íntima ou inimizade notória. Então, são conceitos jurídicos indeterminados, né? Amizade íntima ou inimizade notória são conceitos jurídicos indeterminados e acabam ensejando uma margem de discricionariedade. Claro que com limites. Eu sempre digo que discricionariedade não é arbitrariedade. Então, existem situações em que indiscutivelmente a amizade ou inimizade tem como ser comprovada, mas existem muitas situações aí numa zona de incerteza. Então, há uma margem de discricionariedade nesse ponto da suspeição. Eu lembro que, assim como no processo judicial, a princípio, no processo administrativo, a própria autoridade que deveria proferir a decisão, ela tem competência para alegar o seu impedimento ou suspeição. Então, essa autoridade que teria competência para decidir, ela tem competência também para alegar o impedimento dela ou a suspeição dela. Então, ela vai dizer que está impedida ou suspeita justificadamente, tá? Além disso, pessoal, então, respeitadas as regras de motivação e de competência, eu lembro também que, em algumas situações, a competência pode ser delegada ou avocada, a gente já aprende isso em outros pontos da matéria, né? Mas, enfim, essa avocação de competência para aplicação de penalidade ou delegação de competência para aplicação de penalidade é permitida, não está dentro das hipóteses de competência exclusiva a princípio, tá? Daí, o julgamento deve ser proferido no máximo 20 dias. Então, a lei diz o seguinte, esse PAD deve durar no máximo 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e, depois de tudo isso, são mais 20 para julgamento.
daqui estão aqueles 140 dias que a gente viu na súmula 635, né? Então, são 140 dias, mas, obviamente, esse prazo é prazo impróprio. O desrespeito a esse prazo, por si só, não gera nulidade do processo, a não ser que esse excesso de prazo tenha justificadamente causado prejuízo ao direito de defesa. A princípio, o excesso de prazo ele não justifica a nulidade do processo administrativo. O simples, se é que é simples, excesso de prazo não justifica essa nulidade, tá? Beleza. Proferida a decisão, é possível se impugnar essa decisão administrativamente. Pessoal, eu estou falando de impugnação administrativa porque é o que interessa para a gente. Claro que quem quiser impugnar na via judicial também pode, né? Mandado de segurança, ação anulatória, ação de reintegração, quando for um ato que determinou a demissão do servidor, por exemplo. Então, a gente tem, sim, essa possibilidade de impugnação da via judicial, inclusive pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. A gente não tem dúvida que a ida ao judiciário é livre no que diz respeito à impugnação aqui. Mas, na via administrativa, a lei ela estabelece um limite para algumas regras dessa impugnação. Então, administrativamente, a impugnação dessa decisão administrativa do PAD, ela pode se dar por meio de recurso, por meio de pedido de reconsideração ou por meio de revisão. Então, a lei prevê 3 possibilidades de impugnação administrativa desse processo, tá? Recurso, pedido de reconsideração e revisão. Eu lembro a vocês, antes da gente entrar na análise dos recursos, que a súmula vinculante número 21, ela declara inconstitucional a exigência de depósito prévio ou caução para interposição de recurso administrativo. Então, aqui, na via administrativa, a interposição de recursos não tem preparo, tá? Não há essa possibilidade de se exigir caução, depósito, garantia. Então, não se pode exigir preparo para interposição de recurso administrativo, com base na súmula vinculante número 21. Isso é de 2009, né? É porque a lei, a 9784, diz assim: a não ser que haja disposição em lei específica, não se pode exigir depósito prévio para interposição de recurso administrativo. Na verdade, a súmula vinculante número 21 tira essa ressalva. Nem mesmo por meio de lei específica. Se houver uma lei específica prevendo a exigência de depósito prévio, essa lei específica será inconstitucional. É inconstitucional se exigir depósito, caução, garantia para a interposição de recurso administrativo. Essa interposição é livre, ela não depende de depósito. Daí, eu vou deixar a revisão para daqui a pouquinho. Vou começar falando de recurso e pedido de reconsideração, tá? O pedido de reconsideração e o recurso, no âmbito da 8.112, devem ser interpostos no prazo de 30 dias. Aqui a gente não usa a Lei 9784. A Lei 9784 fala 10 dias é o prazo para recurso, salvo lei específica. Então, como aqui a gente tem regulamentação diferente na lei específica, que é a 8.112, a gente não usa a Lei 9784, que é a lei geral, né, de processos administrativos. Então, no âmbito do PAD da 8.112, o prazo para recurso e o prazo para pedido de reconsideração é de 30 dias. 30 dias é o prazo que ele tem para apresentar um pedido de reconsideração ou para interpor o recurso. A diferença é a autoridade julgadora, né? Então, o pedido de reconsideração é apresentado perante a autoridade que proferiu a decisão e o recurso, ele é interposto perante a autoridade superior. Então, a diferença aqui é somente a autoridade julgadora. Se apresenta o pedido de reconsideração em até 30 dias para a própria autoridade que decidiu. Se ela não reconsiderar, eu tenho mais 30 dias para interpor um recurso. Então, um não impede o outro, né? Cada pedido de reconsideração, cada recurso interposto, interrompe o prazo de prescrição de novo. Então, não adianta ficar recorrendo achando que com isso vai prescrever a aplicação da pena, porque a cada pedido de reconsideração apresentado, a cada recurso interposto, se interrompe de novo o prazo prescricional para esse processo administrativo, tá? Então, a ideia é que ele tem 30 dias para pedido de reconsideração,
depois ele tem 30 dias para recurso, da decisão do recurso ele pode fazer pedido de reconsideração ou ele pode recorrer de novo. Aqui tem dois limites interessantes. Primeiro limite não está expresso na lei, mas é pacífico no âmbito da doutrina e da jurisprudência administrativa, de que não cabe pedido de reconsideração do pedido de reconsideração, tá? Então, da decisão do pedido de reconsideração cabe recurso, mas não se pode fazer pedido de reconsideração do pedido de reconsideração. Isso não é permitido pela lei. O segundo ponto importante é que o processo administrativo está na Lei 9784, a gente importa para cá. No processo administrativo se admite a tramitação por no máximo 3 instâncias, a julgadora e mais 2. Às vezes, nem há hierarquia administrativa para 3 instâncias, né? Às vezes a hierarquia administrativa só dá para uma instância, ou não dá para nenhuma, dependendo se for o próprio presidente do tribunal que já julgou, né? Mas se houver hierarquia, esse processo pode tramitar por no máximo 3 instâncias. Depois das 3, a julgadora e mais 2, opera-se a coisa julgada administrativa. Eu lembro a vocês que coisa julgada administrativa significa o impedimento de que determinada matéria seja discutida na via administrativa, né? A coisa julgada administrativa não tem natureza de coisa julgada material, a jurisdição no Brasil é única, então, só quem profere decisões com caráter de definitividade é a função jurisdicional, tá? Mas aqui, é possível que se determine a coisa julgada administrativa após a tramitação por, no máximo, 3 instâncias, a instância julgadora, e mais 2 instâncias é o máximo permitido pela Lei 9784, tá? Beleza. Como eu disse a vocês, cada pedido de reconsideração e cada recurso interrompe o prazo de prescrição de novo. Toda vez que ele apresenta o pedido de reconsideração, toda vez que ele recorre, o prazo prescricional volta a reiniciar a contagem, interrompe e reinicia a contagem, tá? Pessoal, a questão é, imagina o seguinte, o sujeito foi suspenso, e aí ele interpôs um recurso, né, dessa suspensão dele, ele achou uma penalidade muito grave, interpôs um recurso, a autoridade julgadora do recurso analisou e disse, olha, tá errado mesmo, não era para ter sido suspenso, isso aqui é infração punível com demissão, rua, pode. Vocês aprendem, obviamente, vocês conhecem isso do processo judicial, né, que vocês trabalham todos os dias, com o nome de reformatio impégios. E na esfera judicial, a regra, na verdade, nem é uma regra, é um princípio mesmo, né, é a vedação da reformatio impégios. Então, é vedada a reformatio impégios nas decisões de recursos judiciais. A decisão do recurso, ela não pode piorar a situação do recorrido. No âmbito do processo administrativo, não há vedação da reformatio impégios, ou seja, a decisão do processo administrativo pode piorar a situação do recorrente, tá? Então, a lei não proíbe, tanto para pedido de reconsideração quanto para recurso, que a decisão piore a situação de quem recorreu. É o princípio da autotutela e é o princípio da estrita legalidade. Se aquela infração ela estava prevista na lei como punível com demissão, ele não pode ser suspenso, né? Não é uma faculdade da administração decidir qual é a penalidade que vai ser aplicada. Então, não só pode, como se deve reformar para piorar a situação do recorrente. A reformatio impégios não é vedada em sede de recurso administrativo e em sede de pedido de reconsideração, tá? Beleza. Dentro desse contexto, a gente tem ainda um pedido de revisão. Então, além do pedido de reconsideração e do recurso administrativo, eu já estou finalizando, tá? Para poder ouvir as dúvidas de vocês. Eu só tenho que falar de revisão. Eu disse que eu ia parar 11h20, mas eu tive que alongar um tiquinho de nada. Então, a revisão, ela tem uma peculiaridade. Ela não tem prazo. A lei estabelece que a qualquer tempo se pode fazer o pedido de revisão, desde que o sujeito tenha fatos novos a serem alegados. Então, desde que ele tenha novos fatos a serem alegados, ele pode fazer o pedido de revisão a qualquer tempo. Então, ele não pode fazer o pedido de revisão alegando que a decisão foi injusta. É porque no recurso ele pode. Foi injusto, né? Ore de novo. Na revisão, não. Na revisão, ele tem que trazer novos fatos que serão apurados. É um processo administrativo de revisão. Começa tudo de novo. Então,
vai se designar a comissão, a gente chama de comissão revisora, instaura-se um novo processo administrativo. É o processo administrativo de revisão, tá? Então, na prática, essa revisão, ela acaba por ensejar a instauração de um novo processo administrativo, que é esse processo administrativo de revisão, tá? Feito perante a própria autoridade que decidiu. Então, agora, essa autoridade vai poder decidir com novos fatos que ela não conhecia originariamente. Então, vou dar a ela novos fatos para que ela possa decidir. E eu instauro esse processo todo regularmente com uma ressalva. A lei diz expressamente, aqui ela fala expressamente, que da revisão é vedada a reformatio impejus. Então, a decisão da revisão, ela não pode piorar a situação do particular que requereu a revisão, tá? Então, nesse caso da revisão, nós temos expressamente a vedação da reformatio impejus da decisão da revisão. Então, o julgador, ele precisa atentar, porque ele não pode piorar a situação do particular que pediu. É como se fosse uma revisão criminal, né? Vedada a reformatio impejus no caso da revisão, ok? Por expressa disposição legal, senão a gente não teria essa vedação aqui. Vamos lá. Eu vou olhar nossas dúvidas aqui. As que já vieram, já vou lendo. Quem quiser mandar mais dúvidas, fiquem à vontade, né? Como a gente combinou, esse é o horário em que eu tenho aqui mais de meia hora para poder resolver as dúvidas de vocês. Deixa eu dar uma olhada na ordem. Chegou aqui primeiro para mim a Ana Lúcia. Eu falei que o PAD alcança o aposentado ou servidor posto em disponibilidade. No caso de aposentado, qual o prazo para que o PAD alcance depois da aposentadoria? Na verdade, Ana, a gente só vai respeitar o prazo prescricional, né? Ou seja, depois que ele se aposenta, ele pode sofrer a pena de cassação de aposentadoria, desde que essa penalidade não tenha sido prescrita. Só que o que acontece é que eu lembro para vocês que a prescrição, ela só começa a correr no momento que a administração pública toma conhecimento do fato. Então, nesse momento em que a administração toma conhecimento do fato, começa a incidir o prazo de prescrição. Com a penalidade de cassação de aposentadoria, ela tem prazo prescricional de 5 anos, a partir desse momento que a administração pública tomar conhecimento do fato, respeita-se o prazo de prescrição de 5 anos. Então, não tem um prazo da aposentadoria, que eu acho que a pergunta que você fez é mais ou menos nesse sentido. Depois da aposentadoria, quanto tempo o PAD alcança ele? Alcança enquanto a penalidade não tiver prescrita, tá? Então, enquanto não houver a prescrição da penalidade administrativa, essa penalidade pode alcançar esse servidor aposentado, tá? Então, ele cometeu a infração na atividade, tem que ser uma infração punível com demissão, né? Eu já disse a vocês que a advertência e a suspensão não alcança servidores aposentados, tá? Então, ele tem que ter cometido na atividade uma infração punível com demissão. E aí, nesse caso, no momento que a administração toma conhecimento do fato, ela deve respeitar o prazo prescricional de 5 anos para a aplicação dessa penalidade, tá? Então, 5 anos do conhecimento do fato, não tem uma data da prescrição, da data de aposentadoria. Vamos lá, Cairo. Processo sumário. Quando a acumulação se dá em entes federados diversos, como é possível aplicar a pena de demissão em ambos? É necessária a abertura de 2 PADs, um em cada ente. Porque eu vou... mudar para o celular. Seguinte, quando a acumulação se dá em entes federativos diversos, você vai tramitar no processo administrativo, normalmente nos 2, sendo que a prova produzida em um dos processos administrativos pode ser utilizada no outro, tá? Então, a 8.112 regulamenta no âmbito federal. Se eu descobrir que ele acumula um cargo na União e um cargo no Estado, eu vou instaurar o processo administrativo. Primeiro, eu dou a ele o prazo de opção. Se ele optar pelo cargo federal e abrir mão do cargo do Estado, está tudo resolvido. Se ele não optar, aí eu vou ter que instaurar o processo sumário, né? A gente tem um entendimento hoje, por meio de portarias, no âmbito do Executivo Federal, eu não sei se a gente tem essa regra no Judiciário também, teria que pesquisar, mas no Executivo Federal a gente tem um IN que determina que nesse momento que eu instaurar o processo sumário, eu já devo informar a autoridade competente no âmbito estadual que esse processo foi instaurado. E aí, esse processo administrativo será instaurado no âmbito federal
ele vai ser punido com a perda do cargo e eu vou encaminhar esse processo para o Estado, que poderá determinar também a demissão, porque eu não tenho como aplicar a demissão, a decisão administrativa federal não tem como aplicar a demissão de um cargo estadual, em virtude da independência dos entes da federação, né? Então, tem que haver a tramitação do processo em ambos os entes federativos, não basta um processo federal, ele não pode justificar a perda do cargo no âmbito estadual. Vamos lá, no afastamento cautelar, são devidas as verbas de natureza indenizatória, como auxílio alimentação, por exemplo? Vamos lá. Auxílio alimentação não é remuneração, né? Então, a lei fala sem prejuízo da remuneração. Essa é a regra. Então, quando eu falo de... de uma situação... Eu estava só olhando aqui o número do IINE, mas não achei agora. Depois eu passo para você, Cairo, pelo Zap, tá? A IINE no âmbito federal para o executivo. Eu não tenho ela no âmbito do judiciário. Eu não tenho como foi que se deu no âmbito do judiciário, tá? Mas voltando ao nosso raciocínio, no caso da quebra dos... Não, voltei, desculpa. Quebra do sigilo telefônico, não. Foi a segunda pergunta do Cairo aqui. No caso das verbas indenizatórias como auxílio alimentação, a indenização, teoricamente, ela não tem natureza de acréscimo. Então, ela tem natureza indenizatória. Ele vai ser indenizado quando ele tiver cometido ele tiver gasto para o exercício da atividade. Então, diárias, auxílio moradia, ajuda de custo, alimentação, transporte, todas essas verbas de natureza indenizatória, elas dependem da comprovação de que o sujeito está gastando naquela atividade. O auxílio alimentação vai ser suspenso, isso não é uma penalidade. Por exemplo, meus servidores hoje, na pandemia, exemplo bem prático, bem atual, meus servidores na pandemia estão em teletrabalho, os terceirizados estão em teletrabalho, todos eles tiveram suspensos as verbas de auxílio alimentação, né? Obviamente não tem como pagar alimentação de quem não está gastando para alimentação, tá? Então a ideia é de que o afastamento preventivo afasta as verbas de natureza indenizatória. Ele não pode sofrer redução da remuneração ou prejuízo dessa remuneração dele, mas as verbas indenizatórias não compõem e não podem compor a remuneração de um servidor, tá? Inclusive aqui não se aplica aquela regra do direito do trabalho, que eu nem sei se aplica mais, que agora mudou, a reforma trabalhista mudou e eu não me atualizei, não, no âmbito trabalhista, mas na minha época, se fossem diárias, mais de 50% incorporava a remuneração, tinha um negócio desse, é o salário, né? Aqui não. Aqui a verba indenizatória, independentemente do valor, ela nunca incorpora na remuneração do servidor, ela não pode ser considerada verba remuneratória, tá? Vamos lá. A Leia perguntou sobre o curso do PAD, se pode quebrar o sigilo telefônico por ordem da comissão, mesmo sem autorização do sujeito. Não, não pode. Mas eu vou responder tudo de novo. E no recurso do PAD, o relator pode fazer isso. Não, não pode. O que acontece? A quebra do sigilo das conversas telefônicas, ela pode ser determinada judicialmente, no exercício da função jurisdicional, tá? Então, desculpa, você não perguntou sobre sigilo das conversas telefônicas, você perguntou sobre sigilo telefônico. Ô, Léa, eu vou te perguntar uma coisa, você responde aí no chat. Você quer saber escuta ou a quebra do sigilo telefônico mesmo, que é aquela quebra que a gente sabe que diz respeito somente aos números que ele ligou, quantidade de horas, porque essa quebra de sigilo telefônico, ela pode ser feita em alguns casos na via administrativa. Então, por exemplo, uma CPI pode quebrar o sigilo telefônico, mas a quebra do sigilo telefônico são aqueles dados. Pronto, a Léa já me explicou que não é escuta. Fechou. Então, vou reformular a resposta. A minha pergunta tinha sido decorrente de uma leitura ruim. As quebras do sigilo das conversas telefônicas, né, que é a escuta, essa só pode ser produzida na via judicial, e aí pode ser emprestada ao processo administrativo, foi o exemplo que eu tinha dado. A quebra do sigilo telefônico é aquela, para quem não consegue entender a diferença, a quebra do sigilo telefônico é aquela determinação de que
a empresa, né, de telefonia, a operadora, informe qual a ligação que ele fez, para qual órgão que ele fez, ou para qual telefone que ele fez, quanto tempo durou, né? Então você não tem acesso à conversa, mas você tem acesso aos dados de ligação daquele sujeito. Nesse caso, a quebra pode ser determinada na via administrativa quando o entendimento é se comprovar que aquele meio é justificadamente necessário e o único idôneo a se comprovar os fatos alegados, tá? Mas a quebra desse sigilo telefônico, ela pode se dar, sim, no âmbito da comissão. Ele não precisa concordar, mas ele precisa ser informado, ele precisa ter o direito de contraditório para que ele possa discutir. Olha que a gente tem alguns debates em relação a isso, esse tema aqui não é pacífico, tá? Não temos jurisprudência anulando o processo administrativo nesse caso, pelo menos não recente, assim, não de tribunais superiores. Então, a princípio, essa quebra seria admitida desde que houvesse a possibilidade de participação dele, de contraditório, de manifestação. Quando ele é revel, o defensor dativo vai ter novo prazo para defesa, tá? Então, quando se tratar de você julgou um recurso com essa quebra, a princípio, você vai ter que analisar. Primeiro, vou voltar, depois eu ouço a segunda pergunta. Primeiro, se o acusado teve acesso à determinação previamente a essa quebra, tá? Para que ele pudesse se manifestar, inclusive requerer e justificar a impossibilidade dela com base na intimidade, ele tem que ter esse direito de defesa prévio, e se houve uma justificativa de efetiva necessidade dessa quebra, para que fosse produzida a prova. Diante desse contexto aí, a princípio, ela é possível. Quanto à sua outra pergunta, Leia, do revel, o defensor dativo vai ter a reabertura do prazo de defesa, né? Então, é decretada a revelia. Depois de decretada a revelia, vai ser designado o defensor dativo, tá? Então, primeiro tem que escoar o prazo de defesa dele. Depois que escoar o prazo de defesa dele, aí vai ser decretada a revelia. Nesse momento que se decreta a revelia, aí se designa o defensor dativo, e aí nesse momento que se designa o defensor dativo, vai ser dado a ele, né, o prazo para apresentação de defesa. A princípio, ele tem os mesmos 10 dias, tá? Se for um acusado, ele tem os mesmos 10 dias, com aquela possibilidade de precisar de uma diligência e pedir o dobro do prazo, mas a princípio os mesmos 10 dias, lembrando que esse dativo pode fazer aquela negativa geral, né? A gente tem essa liberdade maior. Seguinte, qual a penalidade para o magistrado que participa do julgamento do recurso do PAD quando ele é impedido? Vamos lá. Primeiro, eu quero que você saiba que a gente tem uma resolução do CNJ, que é a resolução 135, tá? Ele fala do PAD aplicável aos magistrados, que aí, nesse caso, o magistrado estaria julgando um PAD e depois ele teria cometido uma falta grave e ele estaria sujeito a um outro PAD, né? Então, o processo administrativo seria contra ele. O impedimento dele no processo administrativo é considerado uma falta grave, e as faltas graves, elas vão ter que ser analisadas aí com base na LOMAN. A princípio, é possível se aplicar as penalidades mais intensas de suspensão de valor de prazos mais altos e até mesmo, na via administrativa, uma aposentadoria compulsória. Em relação à aposentadoria compulsória, eu queria que vocês soubessem que existe uma controvérsia. Por exemplo, o Ivan, ele defende, o Ivan Kertzmann, né? A gente estava debatendo até isso tem um tempo, ele defende que essa aposentadoria compulsória não seria mais admitida após a emenda constitucional 103. Outros doutrinadores defendem que é possível a aposentadoria compulsória como penalidade, mesmo após a emenda 103, né? Afinal, a Constituição Federal, embora não preveja expressamente mais, ela não veda esse tipo de penalidade. Então, ela remete à lei, e a lei prevê a aposentadoria compulsória do magistrado como uma penalidade aplicável. Então, apesar da controvérsia, essa aposentadoria compulsória continua sendo aplicada e continua sendo majoritariamente considerada uma penalidade possível,
em razão da previsão legislativa, tá? Inclusive, eu tenho um amigo que hoje é diretor de uma dessas atividades aí do CNJ, em Brasília, e o CNJ tem aplicado esse entendimento de que, embora a emenda constitucional 103 tenha tirado expressamente a aposentadoria compulsória do texto constitucional como uma penalidade, apesar da retirada expressa, essa penalidade continua em virtude da previsão legislativa, né? E a própria Constituição, pela própria emenda 103, permite que, por meio de lei, se definam penalidades, inclusive a aposentadoria compulsória. Tá? Então, seria possível a aplicação, no entendimento do CNJ, sim, dessa penalidade, e aí você precisa sempre dar uma analisada aqui nessa situação da súmula 135. O outro ponto importante é entender que esse impedimento ou suspeição, ele enseja a nulidade do processo administrativo disciplinar, tá? Então, o PAD que foi julgado pela autoridade impedida, ele é nulo, e aí a gente tem uma regulamentação, inclusive um entendimento do TRF, tá? Então, hoje a gente tem o TRF 4, era isso que eu estava procurando do julgado, a previsão, deixa eu achar aqui, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi a 3ª turma, mas não achei o número do julgado, não. O fato é que essa nulidade é considerada uma nulidade absoluta, e aí, ainda havendo prazo prescricional, se pode começar tudo de novo, mas se não houver, o sujeito vai acabar sendo absolvido em virtude dessa nulidade, tá bom? Vamos lá, mais alguma dúvida? Estou aqui disponível para vocês. Hoje foram menos do que ontem, né? Ou as respostas foram mais rápidas, não sei o que foi que deu dessa vez. Eu até andei mais no conteúdo, mas a quantidade de dúvidas foi concluída um pouquinho antes. Andréia, e aí, pessoal, tem mais alguma dúvida? Esperando mais um pouquinho. Nosso conteúdo desse grupo de 2 aulas foi finalizado, né? Então, a gente volta para a improbidade no mês de junho. Mas já está chegando mais dúvida aqui de novo. Leia, quando ele perde o prazo para recurso, o recurso pode ser julgado, né, em virtude do princípio da autotutela, embora ele tenha que ser julgado intempestivo. Na verdade, o que acontece? A intempestividade impede a admissibilidade do recurso na via administrativa. Então, se ele perde o prazo para recurso, o recurso vai ser inadmitido, mas você pode analisar o conteúdo que foi apresentado pelo recurso e, ao analisar esse conteúdo, você pode verificar que ele até tinha razão. E aí, se você verificar que ele tinha razão, você pode alterar a decisão de ofício, tá? Então, esse é um entendimento jurisprudencial pacífico hoje. A autoridade julgadora recebeu um recurso intempestivo. Então, ele não admite o recurso intempestivo, ele não tem como admitir um recurso intempestivo, mas após a inadmissibilidade, ele pode ler esse recurso e ele pode verificar que esse recorrente tinha realmente razão. Então, como essa autoridade tem esse poder de autotutela, que a gente tanto conversou aqui, ela pode, mesmo de ofício, mudar a decisão originária do PAD, né? Então, é possível que, mesmo não admitindo o recurso, ela acabe julgando, dando provimento a ele. Não tem como dar provimento a ele, né? Mas ela pode, de ofício, acabar julgando naquele sentido que o recurso esperava que ela julgasse. O pedido de arguição de nulidade não tem mais jeito, né? Depois de fora do prazo, a única opção que ele tem é o pedido de revisão. A revisão, ela pode se dar na via administrativa, desde que ele tenha fatos novos a serem alegados. O outro caminho que ele tem é a via judicial, tá? Então, ele perdeu o prazo para recurso, você inadmitiu o recurso e não mudou a decisão, né? Porque você poderia mudar a decisão mesmo não admitindo o recurso. Se você não mudou a decisão, ele tem 2 opções. Ele, tendo fatos novos apresentados, ele pode fazer um pedido de revisão, porque a revisão não tem prazo. A lei diz que desde que ele traga fatos novos a serem alegados, não há prazo para esse pedido de revisão, ele só precisa dos novos fatos. O outro caminho dado a ele é o judiciário. Então, ele não precisa ter esgotado a via administrativa, ou ter pedido recurso, ou ter recorrido ou não importa. Ele está sempre cabível a ida ao judiciário, então ele pode judicialmente alegar a nulidade do processo administrativo e discutir por meio de mandado de segurança, ação anulatória, qualquer decisão
ilegal do processo administrativo, tá? Então, ele não tem como fazer um novo recurso diante da intempestividade do primeiro. E presta atenção que a lei ela é bem leniente com equívocos. Por exemplo, se ele interpõe o recurso perante a autoridade coatora errada, embora o recurso não seja admitido, o que se vai fazer? Vai dizer, olha, querido, a autoridade coatora. Na verdade, a autoridade administrativa correta não é essa para o recurso. Vou te devolver o prazo e apresente o recurso perante essa autoridade. Então, o erro em relação à autoridade que julgaria o recurso gera esse tipo de medida, mas a perda do prazo, ela não gera a possibilidade de reconcessão de prazo, embora gere a possibilidade de julgamento mesmo no recurso não admitido, a autoridade de ofício poderia mudar a decisão originária desse processo administrativo, tá? Vamos lá, mais alguma? De vez em quando aparece aí algum mais... eu acho que tem aqui, deixa eu ver. Chegou. Se possível, eu gostaria de ter acesso ao material de estudo do curso, outro conteúdo acerca do PAD. Já vou mandar esse material, o meu assessor, Andréia, ele vai entrar em contato com você, tá? Eu vou passar o seu contato para ele, o seu e-mail, ou o seu WhatsApp, porque aí o meu assessor, ele chama Rafael, ele vai mandar para você um material. E aí ele já manda um material acerca do PAD e já manda um material acerca de improbidade também, para que vocês tenham esses dois conteúdos, tá? De qualquer jeito, é um material mais... como é que eu posso dizer? Ele é um material mais complementar, não é um conteúdo completíssimo. Então, eu te indico, eu tenho um livro interessante sobre agentes públicos de 8.112, no site da editora Juspódio, e o meu manual de direito administrativo também, que abarca tanto o PAD quanto a improbidade, ou, se for só para o PAD, eu tenho esse livro bem bacana de agentes públicos na editora Juspódio, tá? A Leia pediu para falar um pouquinho sobre autotutela. Deixa eu voltar aqui rapidinho. É porque o chat de vez em quando some. Tá aqui, voltou. A autotutela, ela tem regulamentação. Hoje, a gente usa a súmula 473 do STF para regulamentar esse poder de autotutela da administração. Mas a súmula 611 do STJ, ela acaba também referendando essa autotutela ao repetir ela, dizer assim, olha, é possível a denúncia anônima no processo administrativo em razão da autotutela, então remete para a súmula 473, e a súmula 473 do STF, ela prevê que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. Então, a decisão do processo administrativo é um ato administrativo, e sendo um ato administrativo, ele pode ser revisto pela administração, independentemente de provocação. Então, ele pode ser revisto pela própria autoridade que decidiu, como ele pode ser revisto pela autoridade superior, independentemente de provocação, né? Aqui você não está tão amarrado como você está na função jurisdicional, Léa. O que acontece? Acabou a sua atividade jurisdicional, você não tem mais o que fazer, você é juiz, né? Então, no âmbito administrativo, não. Atuando enquanto gestor administrativo, você pode rever esse ato justificadamente, claro, que existem limites de prazo, decadência, mas, a princípio, você pode rever esse ato, ainda mais quando se tratar de um ato prejudicial ao particular, né? A qualquer tempo você pode rever esse ato e você vai fazer isso independentemente de provocação. Não há necessidade de provocação do particular, você pode, de ofício, rever os atos praticados por você. Essa é uma regra aplicável a todos os atos da administração, né? Não estou falando só de processo administrativo disciplinar. Essa autotutela está presente nos atos da administração como um todo. Ela decorre do poder da administração de revisão, que não diz respeito somente à legalidade. Eu posso rever um ato porque não há mais interesse público nele, porque a autotutela abrange o direito de anular os atos ilegais e de revogar os atos por motivo de interesse público, independentemente de provocação do interessado. Então, ainda que não haja essa provocação do interessado, você pode, de ofício, rever esse ato. Então, se você está julgando um recurso administrativo, você vê que a decisão do recurso está equivocada, porque o sujeito cometeu uma infração X, e ele foi punido com uma penalidade que não estava prevista para aquela infração, você pode e deve, né, de ofício,
rever aquele ato do seu subordinado ou da autoridade abaixo de você na comissão. Por quê? Porque nesse caso você está exercendo a autotutela. Não há necessidade de qualquer provocação. Então o recurso ele pode acabar servindo como subsídio para que você verifique o seu ato. Você não vai poder usar o recurso, porque ele não vai poder ser admitido, mas ele pode te ajudar. Assim como a denúncia anônima pode ajudar ao administrador a instaurar o PAD, o recurso não admitido pode ajudar você a formar um convencimento e uma fundamentação para, de ofício, reformar a decisão administrativa proferida de forma equivocada, tá? Então, a autotutela aí, ela vai se justificar nessa possibilidade de anulação de atos. Beleza? Pessoal, que bom que o resultado foi positivo, né? Tenho visto aí alguns agradecendo e dizendo que a aula foi boa. Muito obrigado. Para mim, é difícil dar uma aula de direito administrativo para aqueles que atuam majoritariamente no âmbito trabalhista, né? Mas eu também comecei a ver que a maioria de vocês que estão nas aulas, não a maioria de vocês no TRT, mas aqueles que estão aqui, estão atuando nessa área de direito administrativo, de alguma forma ou de outra, né? Então, é bem interessante porque a gente traz um pouquinho das questões práticas para serem debatidas. Muito obrigado a vocês. Espero todos vocês de volta em junho, né? 1º e 2 de junho, no mesmo horário. A gente vai ter ainda nossas 2 aulas para tratar de improbidade administrativa, e aí a gente vai entrar também na lei anticorrupção, a lei 12.846, vamos discutir aí os aspectos referentes à improbidade e à lei anticorrupção. Bacana? Então, espero vocês aí no dia 1º de janeiro, para a gente finalizar esse primeiro grupo de aulas aí perante o TRT. Tenho certeza que a gente está só começando. Foi o primeiro contato com a Andréia já no TRT, né? A Andréia e eu já tinha trabalhado, dado algumas aulas para a Matra, em alguns cursos feitos pela Matra. Então agora a gente começa aí com essa relação no TRT. O que vocês precisarem de mim, podem contar, você já tem aí o meu contato. Se não tiverem, a Andréia pode passar, ela está liberada para disponibilizar meu contato para as dúvidas de vocês, tá bom? Então, pessoal, valeu e até junho.